Olá pessoal, vamos então agora continuar o segundo bloco da nossa aula de hoje e a gente passa a falar do princípio da impenhorabilidade do salário, tudo bem? O salário do trabalhador, via de regra, não pode sofrer penhora, tá? Isso está disposto onde? Isso está disposto lá no Código de Processo Civil, no artigo 833, inciso 4º do CPC, e está disposto também na OJ 153 da SDI 2 do TST, tudo bem? Então, o salário do trabalhador, em que pese haver alguns entendimentos de que é possível uma porcentagem, são entendimentos jurisprudenciais, tá? Legalmente falando, eles não podem sofrer penhora, exceto em dois casos, exceto no caso de pensão alimentícia, com a possibilidade de desconto em folha de pagamento, e aí eu já abro um parênteses, embora não seja matéria específica do direito do trabalho, mas eu, como advogado, já presenciei algumas situações em que até o FGTS é penhorado a título de pensão alimentícia, tá? E em casos de empregado condenado ao pagamento de multa por prática de ilícito penal. Então aquela multa penal também pode ser descontada do salário. Tranquilo, pessoal? Bom, além disso, nós temos outras considerações quanto ao salário. Primeiro, artigo 459 da CLT. O artigo 459 CAPT preconiza que o pagamento não deve ser estipulado por período superior a um mês, salvo comissões, percentagens e gratificação. Então, o pagamento, salário, né, não pode ser estipulado num período superior a um mês. Então, você não pode receber de 60 em 60 dias o salário. O que você pode receber em período superior a um mês, comissão, porcentagem e gratificação. Desde que você não viva só de comissão, né? Ou só de gratificação, enfim. Mas aí sim, eu posso combinar de pagar, por exemplo, a comissão das suas vendas de 6 em 6 meses. Estipular, todo dia 30 de junho, nós vamos pegar tudo que você vendeu, 1% eu vou te pagar a título de gratificação, a título de porcentagem. Aí tudo bem. Mas a questão salarial, ela não pode ser estipulada por período superior a um mês. Ou seja, eu vou receber só de 2 em 2 meses. Isso não existe. Tudo bem? Mesma coisa. O artigo 459, parágrafo 1º da CLT, afirma que quando for feito por mês, o trabalho poderá o salário poderá ser quitado até o 5º dia útil do mês seguinte. Ou seja, o salário do mês de março ele deve ser pago até o 5º dia útil de abril. Olhando aqui no calendário, seria dia 7 de abril, né, de 2020. Tudo bem? Deve ser pago em moeda corrente do país. O salário deve ser pago em reais, tudo bem? Aí, na observância disso, considera como um pagamento não feito. Artigo 463 da CLT. Ainda quanto ao salário, o pagamento deverá ser feito contra recibo assinado pelo empregado. Se analfabeto, mediante impressão digital, comprovante de depósito tem força de recibo. Tá? Pode ser feito em cheque nominal e não cruzado. Então, o pagamento ele deve ser feito a partir do momento que ele é feito. O empregado deve fornecer um recibo daquilo que ele tenha recebido como salário. Se porventura for um empregado analfabeto, o artigo 464 da CLT fala mediante a sua impressão digital, em caso de analfabeto. E o comprovante de depósito, ou seja, o pagamento que é feito em conta corrente, ele possui efeito de recibo. Ele tem força de recibo disso daí. Tudo bem? Pode ser feito ainda em cheque nominal e não cruzado. Beleza? Cheque nominal, então lá naquele azinho que tem no cheque, fulano de tal. Eu só não posso cruzar o cheque. Tudo bem? O artigo 465 fala o seguinte: o pagamento do salário será efetuado em dia útil, tanto é que a gente já viu que ele pode ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente, e no local do trabalho, ou seja, você vai receber no seu ambiente de trabalho, dentro do horário de serviço, ou seja, durante o seu trabalho, ou imediatamente após o encerramento deste, ou seja, você deu 6 horas, bateu o ponto, passa no RH, pega seu salário.
tá? Salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, ou seja, pode ser efetuado em depósito por conta bancária, observado o disposto no artigo anterior, ou seja, pode ser feito por cheque, por aí vai. Tranquilo, pessoal? Então, quanto à questão da remuneração, acredito que nós já tenhamos superado isso daí, beleza? Bom, a gente passa agora a análise da remuneração, tudo bem? Então, remuneração. A remuneração está descrita num primeiro momento lá no artigo 457 da CLT. E aí eu abro um parênteses para vocês o seguinte. O artigo 457 e o artigo 457A, que nós falaremos nessa aula, não está naquele material de apoio meu, tá? Está só no material de apoio que eu mandei para vocês via área do aluno agora, para as aulas online. Então peço encarecidamente para que vocês recortem, grampeiem isso junto ao material didático de apoio que nós temos para poder estudar depois para uma prova. Tranquilo? Então, continuando, o que nós vamos ver sobre remuneração. Primeira coisa, o artigo 457 da CLT fala o seguinte: compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Pessoal, gorjeta a gente vai analisar daqui a pouco em separado, tudo bem? Integram o salário, parágrafo 1º, integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões que são pagas pelo empregador. É aquilo que eu mencionei. Integra o seu o salário, né? A sua remuneração ela é composta pelo seu salário e também pelas gratificações que você recebe. Pode ser adicional, porcentagem e por aí vai. Tudo bem? É importante a gente mencionar o que diz respeito ao parágrafo 2º do artigo 457 da CLT. Ele menciona o seguinte: as importâncias, ainda que pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, ou seja, o auxílio alimentação não pode ser pago em dinheiro, tá? Pode ser pago em ticket, em cartão, tudo bem? Cartão de vale alimentação. Diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Então notem, aquelas disposições contidas no artigo 457, parágrafo 2º da CLT, fala que ajuda de custo, se você receber auxílio alimentação, diárias de viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que lá na frente, o que você recebe de diária, o que você recebe de gratificação legal, isso não vai refletir nas suas férias, não vai refletir no seu 13º, nem no seu FGTS, nem no INSS e nem quanto ao INSS, isso mesmo, esses 4. Então, como que funciona? Se você recebe R$2.000 de salário, ok, você recebe R$500 de diárias para viagem, então você recebe no final do mês 2.500, quando for calcular as suas férias, seus 13º, o 8%, aqueles 8% do seu FGTS, ou ainda o dinheiro atinente à Previdência Social, seu INSS, esses R$500 não serão computados, ou seja, sua férias, 13º, FGTS e INSS serão calculados em cima de tão somente R$2.000, beleza? O artigo 4º, a gente vai pular o 3º porque a gente vai falar depois sobre gorjetas. O artigo 4º menciona sobre o que é considerado prêmio, tá? Que são as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou ao grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente previsto no exercício das suas atividades. É aquilo que você recebe, talvez até esporadicamente, porque você fez um trabalho acima da média, tá? Prêmio. Isso daí não vai é o que se considera prêmio, tá? Tranquilo? Beleza? Pessoal, a gente passa a analisar depois a questão da gorjeta
no próximo bloco de aula. Tranquilo? Até mais, fiquem com Deus.